Existe um movimento que acontece com muitos homens, que quando eles eram meninos, esperavam que eles se comportassem como adultos. E hoje adultos, eles esperam que os outros os ajudem a carregar os pesos da infância. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Erpin e eu trabalho com desenvolvimento emocional masculino e autonomia emocional. Em que momento da sua vida você deixou de ser menino e se tornou o homem? Eu me lembro que quando eu decidi sair da casa da minha mãe e ir morar junto com a minha esposa, naquele momento eu estava achando que eu estava me tornando homem, estava me tornando adulto. E a vida só me mostrou que eu ainda era um menino. Muitos homens acreditam que se tornar adulto é questão de idade. Se eu completar 18 anos, quando eu completar 18 anos, 21 anos, aí eu vou me tornar adulto. E quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que não é bem assim. Existe ritos de passagem que todo ser vivo passa. A mulher tem um rito de passagem biológico. O próprio corpo dela vai amadurecendo conforme o tempo passa. Se formos olhar para o desenvolvimento da psicologia do homem, os estudos mostram que a partir dos 7 anos de idade é o momento em que o pai tem que estar muito presente dentro da vida do menino para começar a direcionar ele e reconhecer ele como homem. Quando a gente olha para as culturas antigas, existiam os ritos de passagem, que eram onde os homens mais velhos observavam as crianças brincando até o momento que elas percebiam esse momento, eles tinham essa sabedoria de entender, agora chegou o momento desse jovem se transformar em adulto. Então eles retiravam esse menino do meio das mulheres, do meio das crianças, de todo mundo, e levavam a um grupo só com homens. E nesse ambiente criava-se essa essa ruptura psicológica do menino para se tornar homem. Hoje, na sociedade atual, é muito raro de se ver isso. E o que acontece, na maioria dos casos, é uma ausência da figura paterna e um distanciamento dela. E assim atrofiando a sua energia masculina, se afastando de outros homens. Só que ao invés de nós termos esse direcionamento como homens, esse reconhecimento, ao invés disso, quando crianças, somos obrigados a se comportarmos como adultos, a assumir responsabilidades de adulto. E quando chega o momento que nós somos obrigados a se responsabilizar pela nossa vida, nós carregamos tantos pesos dos nossos familiares, da nossa mãe, dos nossos pais, dos nossos irmãos, que quando nós vamos para essa vida adulta, a gente sente ela muito pesada e não conseguimos se responsabilizar pelos nossos pesos por estar carregando pesos que não são nossos. E quando o tempo passa e o menino não recebe esse reconhecimento, esse direcionamento dos homens dessa tribo, da sociedade, do seu pai, ele acaba inconscientemente buscando esse reconhecimento, essa aprovação, essa direção nas outras pessoas que não são ele. E aqui nasce as maiores dores do homem: o vazio existencial, o medo de errar, o medo de fazer algo novo, o medo de decepcionar, o medo de perder amor, insegurança, incapacidade, medo de não dar conta. E esses medos vão tomando conta e o homem vive procrastinando a própria vida. Vive indeciso, vive com medo de tomar decisões, de assumir responsabilidades, porque esse homem ainda carrega as responsabilidades lá da infância que não são dele. Eu vivi todos esses medos na minha pele. Eu, quando me deparei com a vida adulta, eu percebi que eu não estava preparado. E eu não conseguia suportar o peso de dar os meus próprios passos na vida, seguir a direção pela qual me fazia sentido. Eu não conseguia ser um homem forte para sustentar minha família em casa. Eu era instável e todo esse movimento me fez olhar e entender e me desenvolver aquilo que faltava. Eu busquei novos grupos de homens, eu olhei para as minhas dores, eu comecei a assumir a responsabilidade da minha vida. E aqui é a virada de chave. O homem adulto, por alguma circunstância, não recebeu aquilo que precisava na infância, em algum momento ele vai ter que ser confrontado com a verdade, que é: ninguém vai vir te salvar. E aquela criança que foi cobrada lá atrás, que viveu tudo aquilo que ela viveu, hoje
ela vive na espera inconsciente de que alguém venha salvá-la, ou venha fazer as coisas por ela, ou venha facilitar a vida dela. E o nosso papel hoje como adultos é acolher e reconhecer essa criança, cortar as dependências emocionais com a nossa infância e com as pessoas que nos ligam com ela, trabalhar os nossos medos e buscar esse sentido de vida. Então, se esse movimento faz sentido para você e essa mensagem ressoa com você, você sente que está nesse momento de mudança, aprender a assumir a responsabilidade da sua vida, então eu quero te convidar a seguir esse canal, curta esse vídeo e me acompanhe nas redes sociais. Anderson.erpin. Então seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.